Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o mercado livre de energia. Eu sou Gustavo Sarti e tenho comigo hoje Bianca Andrade, da Prime Energy. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É bem legal esse espaço para que a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho sobre temas importantes do mercado de energia. Bianca, para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, fala do seu trabalho na Prime Energy. Eu sou a Bianca Andrade, estou no mercado de energia há 14 anos, já atuei em diversas frentes e há 4 anos estou como gerente do time de relacionamento com o cliente na Prime Energy. Nosso dia a dia, Gustavo, é atender as demandas dos clientes e resolver os problemas relacionados à energia elétrica de acordo com a necessidade e perfil de cada empresa. Eu costumo dividir a carteira de cliente em 2 grupos. Primeiro, aqueles consumidores migrados, onde realizamos mensalmente a gestão dos contratos. Inclusive, Gustavo, como o mercado é livre, podemos otimizar os resultados de energia daqueles contratos vigentes, dependendo do cenário. Temos como apresentar novas operações, por exemplo, troca de energia, alongar a curva do contrato. Temos bastante opção nesse sentido. Também realizamos auditorias de faturas, dentre outras atividades. E temos também os consumidores em processo de migração, que são aqueles que serão objeto da nossa conversa de hoje, onde eu pretendo detalhar um pouquinho melhor o processo. Fantástico, até porque a Bianca está aqui hoje para contar para a gente quem pode migrar para o mercado livre de energia e como é que é esse processo. Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá, Gustavo. Eu costumo, na verdade, o projeto de migração ele é formado por 4 etapas. A primeira delas é a elegibilidade. Quem pode migrar de fato para o Mercado Livre, né? Hoje, não são todos os consumidores que podem migrar para o Mercado Livre. De acordo com a legislação vigente, somente aqueles consumidores que estão em média tensão e alta e possuem uma demanda mínima contratada, não é aferida, de 500 kW, estão aptos para migrar para o ACL, que é o Ambiente de Contratação Livre. No entanto, existe a possibilidade daqueles clientes que possuem uma demanda inferior a 500 kW também serem elegíveis para o mercado, através da comunhão de fato ou de direito. Bianca, explica para a gente como é que funciona esse processo de comunhão. O que isso quer dizer? Na comunhão de direito, a regra permite que aquelas empresas que possuem o mesmo CNPJ raiz e estejam no mesmo submercado possam unificar a demanda, ou seja, unir, somar a demanda e migrar para o ACL. E a comunhão de fato acontece para aquelas empresas, pessoas jurídicas distintas, que estão localizadas em áreas contíguas, unidades vizinhas, que também, ao somar a demanda, elas estarão aptas a migrar para o Mercado Livre. Tá. Nesse caso, quando você está falando de mesmo submercado, é que as empresas têm que estar juntas, tem que ter um CNPJ com uma relação? Como é que funciona isso? São empresas, por exemplo, filiais, né? Então tem a matriz e a filial. Então a gente unificando as cargas, elas estarão aptas para migrar para o Mercado Livre. Então, se na mesma cidade eu tenho várias filiais de um determinado comércio, uma loja, farmácia, alguma coisa do tipo, eu consigo fazer essa migração. Exatamente. E quando é que o consumidor pode migrar para o Mercado Livre de energia? Certo, Gustavo. Aí entramos na segunda etapa do processo de migração, que é a análise dos contratos no ambiente regulado. Nessa etapa, Gustavo, faremos a análise dos contratos do cativo para verificar qual que é a data prevista do término daqueles contratos. E importante ressaltar que o consumidor no ambiente regulado, ele possui 2 contratos com a distribuidora. O contrato de demanda, que é o CUSD, e o contrato de energia, sendo que o primeiro, o CUSD, permanecerá vigente, mesmo após a saída daquele consumidor do mercado cativo. Isso porque, Gustavo, a distribuidora ela é detentora do fio. No mundo físico, nada muda. O que nós iremos alterar é o mundo contratual. Em relação ao contrato de energia, via de regra, os contratos possuem vigência de 12 meses, sendo renovados de forma automática, salvo
se aquele consumidor manifestar a intenção dentro do prazo regulatório, que é de 180 dias, anterior à data do término do contrato. Então, o cliente ele encaminha uma carta-denúncia, que o mercado denomina, informando a distribuidora que ele não pretende renovar aquele contrato. E tendo finalizado essa análise, teremos, de fato, a data prevista da migração daquela unidade consumidora, daquele cliente. Então, é um processo de uns 6 meses entre essa carta-denúncia para a distribuidora até conseguir entrar, de fato, para o mercado livre de energia. Perfeito. É o prazo que estabelecemos, inclusive, juntamente com o cliente, quando a gente faz o cronograma. E dentro desse processo todo, para quem é que vale a pena? Vale a pena migrar para o mercado livre de energia? Sim, Gustavo. Porém, é preciso avaliar algumas condições. E aí eu posso entrar um pouquinho, detalhar melhor a terceira etapa do projeto, que é o estudo de viabilidade. Esse estudo vai indicar se o mercado livre é viável ou não para aquele consumidor naquele determinado momento. O resultado financeiro ele vai variar muito devido a 3 fatores. O primeiro deles é a questão do perfil de consumo da unidade, a característica daquela unidade, o estado que a unidade consumidora está situada, porque o custo da tarifa de uma distribuidora difere do custo de outra distribuidora, dependendo do estado, e o momento de contratação de energia, que seria o terceiro fator. Uma vez que os preços, Gustavo, são extremamente voláteis devido ao principal fator que rege os preços, que é a chuva. Então, o estudo, ele basicamente é realizado para verificar qual que é o custo atual que aquele cliente tem no mercado cativo versus os custos que ele terá no mercado livre. No mercado cativo, o consumidor, Gustavo, paga uma única conta, enquanto no mercado livre, o consumidor terá basicamente 4 faturas. Quais serão? A primeira delas, a fatura da distribuidora, como eu mencionei, é o custo do fio, esse contrato continua vigente. A segunda fatura é a fatura do fornecedor de energia, aquele fornecedor que o cliente vai optar ali no momento da contratação de energia. Os custos da CCE, que são os encargos, taxa de administração, todas as operações de curto prazo, e a fatura da consultoria. Então, de forma resumida, Gustavo, a somatória das 4 faturas precisa necessariamente ser mais barata que o cativo, de modo a gerar economia ao cliente, que é o objetivo principal do projeto. É exatamente isso que o cliente busca, economia. Por mais que tenhamos outros diferenciais no mercado livre, né, como, por exemplo, a previsibilidade orçamentária, a questão da sustentabilidade, da livre escolha do seu fornecedor, o cliente ele busca como objetivo a redução de seus custos. Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está pensando aqui que essa previsibilidade está relacionada a um desses 4 ou a vários desses 4 pontos que estão separados, né? Onde é que a gente consegue ter esse ganho de previsibilidade? A previsibilidade orçamentária, basicamente, a gente vai conseguir visualizar no momento que o cliente fecha o contrato de energia. Por quê? No ambiente cativo, o cliente ele tem um contrato ali que é reajustado anualmente e ele não tem acesso ao aumento desse custo em relação à tarifa. Diferentemente do mercado livre, onde ele vai fechar um contrato a preço fixo e que normalmente é reajustado pela inflação. Então, ele vai conseguir, numa curva de 4 a 5 anos, prever os seus custos em relação à energia elétrica. E, Bianca, fala pra gente um pouco de quando é o momento de contratar a energia. Legal, Gustavo. Realmente essa pergunta vale ouro. A gente escuta muito dos nossos clientes, né? Ah, Bianca, esse é o melhor momento de contratar energia? De fato, o período úmido, né, onde acontece o maior período de chuvas, tende a ter preços em patamares mais baixos. No entanto, a gente não pode levar isso como uma regra. Por quê? Estamos vindo, Gustavo, de 2 períodos úmidos muito ruins, com chuvas abaixo de 80% da média histórica.
Então, essa questão não pode ser uma trava para a gente seguir com o processo. De toda forma, com base em um histórico de 5 anos aproximadamente, verificamos que aqueles consumidores que contratam energia com antecedência recebem um prêmio muito maior do que aqueles consumidores que deixam para contratar no curto prazo ou muito próximo ali do período de realização. Então, aqueles clientes, por exemplo, que estão descontratados para 2022, né, estamos em 2021, eles vão pagar muito mais caro do que aqueles clientes que fecharam em 2017, por exemplo. Então, a orientação que passamos aos nossos clientes é que seja feita uma contratação de longo prazo, olhando sempre de 2 a 3 anos para frente, pois é onde se encontram os melhores preços. E como que é na prática esse processo de contratação de energia? Vamos lá, Gustavo. Costumamos marcar uma reunião com os nossos clientes, né, para que a gente possa desenhar a projeção de consumo daquela unidade, a fim de verificar, por exemplo, se ele vai ter uma expansão a longo prazo. Porque nesse momento, se a gente conseguir definir essa questão, a gente já pode considerar esse incremento no momento da contratação de energia, que pretendemos fechar um contrato de 3 a 4 anos. Bianca, mas e se o cliente não conseguir ter essa previsibilidade? E se ele tiver alguma dificuldade de mensurar a capacidade de expansão que ele vai ter? Caso o cliente não consiga estimar o seu aumento do consumo, isso, Gustavo, não pode ser um impeditivo para seguir com o processo, até porque o mercado é livre e podemos, em outra oportunidade, abrir um novo processo a fim de contratar esse incremento, se for o caso. Porém, de toda forma, para casos como esses, contamos com 2 ferramentas contratuais, que é a flexibilidade, que é uma ferramenta mensal, e a sazonalização, que é anual, que acabam diminuindo as incertezas em relação à falta de previsibilidade do consumo. O que isso quer dizer? A flexibilidade é uma gordurinha a mais em relação à energia contratada que aquele consumidor vai poder utilizar no mês a mês. E a sazonalização, a SASO, que a gente denomina no mercado, é aquele exercício onde o cliente vai poder alocar mais ou menos energia dependendo do mês. Por exemplo, um shopping, né, ou uma universidade. Uma universidade é o melhor exemplo. A universidade, ela tem o período ali de férias, né, julho e dezembro. E nesses períodos, o consumo cai muito. Então, a gente aloca menos energia nesse determinado mês para que ele possa exercer esse benefício. Então, não pode ser um impeditivo. A gente precisa seguir com o processo até para que a gente possa assegurar o resultado de todo o nosso projeto. E aí, Gustavo, tendo o volume de energia definido e as outras condições comerciais, nós vamos ao mercado, né? Dando continuidade à parte prática. Nessa etapa, juntamente com o cliente, marcamos uma reunião, né? Traçamos um cronograma de abertura do processo de contratação de energia e a data de fechamento. Até porque, Gustavo, as propostas no âmbito do Mercado Livre, elas possuem prazo de validade muito curto. Então, nesse momento, é importante o cliente já ter ciência das datas, né, que aquele processo vai acontecer no mercado. Tendo todos esses dados, a questão, todas as condições comerciais, a questão do consumo, elaboramos aqui na Prime Energy o termo de referência e selecionamos alguns fornecedores. Importante mencionar, Gustavo, que todos os fornecedores que serão habilitados no processo de contratação já passaram por uma análise de crédito. Por que isso é importante? É uma etapa que a gente vai contratar um contrato de longo prazo, então a gente não pode deixar o nosso cliente sob qualquer risco. Então, essa análise de crédito é importante. Depois que recebemos todas as propostas, juntamente com o cliente, fazemos a consolidação dos resultados, né, das propostas recebidas, apresentamos o VPL daqueles contratos, listamos todas as condições comerciais e outros fatores ali que, dependendo do perfil da empresa, pode ser um diferencial, como, por exemplo, o valor das garantias financeiras, modalidades de garantias. Tem empresas que permitem seguro-garantia, carta-fiança, depósito-calção.
Tem empresas que concedem uma flexibilidade maior do que outras. Obviamente que essa flexibilidade vai ser precificada. Tem a questão também, dependendo da burocracia da empresa, a data de pagamento é um fator que pode influenciar no momento do fechamento também. Então, todas essas condições, nós sentamos com o cliente e alinhamos a estratégia, né? Qual que é a melhor proposta? Então, tendo isso definido com o cliente munido de todas essas informações, né? Quem toma a decisão é o cliente. E a Prime fornece todo o embasamento ali para o cliente ter ciência da melhor proposta que ele está fechando a longo prazo. Então, tendo a escolha da proposta e tendo a proposta assinada, iremos garantir os preços e, consequentemente, a economia. E dessa proposta assinada, posteriormente, depois vai ser encaminhada uma minuta de contrato, onde o cliente poderá avaliar as outras cláusulas, passar para o jurídico da empresa, porque esse contrato ele é passível de alterações, diferentemente lá do contrato do cativo, que ele tinha no cativo, salvo, obviamente, aquelas condições que já foram acordadas na proposta. Essas condições elas não podem ser alteradas, certo? Bom, posto isso, Gustavo, a denúncia do contrato que nós mencionamos lá no comecinho da nossa conversa, aquela notificação que eu mencionei, ela só é feita após a finalização dessa etapa de contratação de energia, que termina com a proposta assinada. E com isso, conseguimos garantir de uma forma segura e dentro dos prazos o resultado do projeto do nosso cliente. Esse retrato que você pintou para a gente do processo de migração, ele é muito interessante. Mas existem outras entidades que estão relacionadas com isso. Então, além da Prime, que vai fazer a sua empresa economizar dinheiro, e do próprio contratante, quais são os outros agentes que estão envolvidos no processo de migração, Bianca? Legal, Gustavo. O primeiro deles é a CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É uma associação sem fins lucrativos, responsável por gerenciar todo o mecanismo do mercado de compra e venda de energia elétrica. A CCEE, ela é supervisionada pela ANEEL, garantindo assim que todas as regras e os procedimentos sejam observados por todos os agentes do mercado com isonomia. Todo consumidor, Gustavo, necessariamente precisa se tornar um agente da CCEE. E como é feito esse processo? Nós temos a adesão e modelagem. A adesão nada mais é do que criar o agente na CCEE, que seria a parte documental. E a modelagem é modelar as cargas de acordo com suas características. Nesse processo, aí entra a segunda figura, que é a distribuidora, que também interage. Ou seja, a distribuidora vai imputar dados e validar algumas informações na CCEE, vai ter prazos para isso e nós dependemos das distribuidoras, para efetiva aprovação do agente. Por isso, Gustavo, da importância de uma consultoria para administrar e controlar todos os prazos desses agentes envolvidos. E a terceira figura seria a figura do Banco Bradesco. Aqueles clientes que pretendem migrar para o Mercado Livre necessariamente precisam abrir uma conta no Bradesco. E muitos dos clientes já me perguntam: Bianca, já tenho uma conta no Bradesco, posso utilizá-la? A resposta é não. Por quê? Porque essa conta é uma conta específica e precisa ser aberta no Banco Bradesco, na agência Trianon, que ela tem uma finalidade específica. É nessa conta que vai acontecer toda a liquidação financeira, a contabilização das operações realizadas no mercado de curto prazo. Nessa conta também acontece o depósito das garantias exigidas pela CCEE, que nada mais é do que uma forma de mitigar os riscos de todos os agentes do mercado. Tudo que a gente falou agora está no mundo dos contratos. Mas e na própria fábrica, na faculdade, como é que se dá o processo de migração? Tem que ser feita alguma adequação? Legal, Gustavo. Até agora falei muito da parte documental. Sim, existe a parte física, né? A necessidade de adequação do sistema de medição, do SMF, que nada mais é a adequação da cabine. Esse serviço, ele é um serviço terceirizado, a Prime não executa esse serviço, porém, nós fazemos todo o acompanhamento junto àquela empresa contratada. Normalmente, nós indicamos de 3 a 4 empresas para que o consumidor possa optar pela melhor empresa.
Temos hoje também algumas distribuidoras que acabam realizando esse tipo de serviço, inclusive assume alguns custos, que é o caso da Copel, da Light. Isso é bem legal também e provavelmente é o mecanismo que o mercado vai adotar como regra. Então, Gustavo, esse procedimento ele é necessário para que o sistema de medição de energia de uma unidade consumidora se adeque aos padrões exigidos pela distribuidora local e que segue algumas diretrizes da ANEEL. Então, na data agendada, que vai ser combinado com a distribuidora para essa adequação, será realizado o desligamento da unidade da rede elétrica por aproximadamente, em média, de 3 a 4 horas. Isso é combinado com o cliente, tá? A adequação, ela inclui basicamente a troca do painel de medição e a instalação de equipamentos de comunicação. Então, via de regra, eu acho que é isso, Gustavo. Então, ao optar por fazer essa migração do mercado cativo para o mercado livre, os consumidores eles têm um ganho de previsibilidade, economia financeira e toda a consultoria que a Prime consegue dar para eles. Exatamente, Gustavo. Até a oportunidade que vale reiterar que, mediante toda essa complexibilidade de todo o processo e os prazos atrelados a ele, é de suma importância ter uma consultoria para assegurar que a execução do projeto seja feita de uma forma transparente e segura para o cliente. Nesse sentido, Gustavo, a Prime Energy possui filiais espalhadas por vários estados, onde os clientes poderão contar com o apoio de um gestor de conta que vai acompanhar de perto, desde o início, toda a condução do processo de migração e também do pós-migração. E uma vez migrado, volta lá no nosso primeiro episódio que você vai ouvir o Bruno Velame te explicando como economizar ainda mais depois de ter feito a migração para o mercado livre de energia com todo o apoio da Prime Energy. Para mais informações sobre a migração para o mercado livre de energia, acesse www.primeenergy.com.br ou entre em contato com a Prime pelas nossas redes sociais. Bianca, tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade, Gustavo. Conte comigo.